eleita de Jesus. Nessa noite, estamos aqui reunidos, como eu disse no início, a maioria jovens. E nessa noite é um culto especial, por quê? Porque muitos dos jovens, e até mesmo muitas das pessoas que aqui estão, uma coisa que elas estão carregando são promessas. Uma coisa que elas estão levando dentro do seu coração são promessas feitas pelo Senhor, feita pelo seu Deus, feita pelo seu Salvador. E nessa noite, eu quero trazer uma palavra ao coração da igreja a respeito ao desenvolvimento da promessa, a respeito de como ela se inicia e de como ela se termina. E o texto que eu dirigi à igreja, nada mais, nada menos, fala sobre um personagem muito conhecido entre nós, muito cantado, muito ministrado, muito pregado. Bem sabemos que Davi é muito conhecido no nosso meio. Bem sabemos que Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus. Um homem que conseguiu fazer o que muitos não conseguiram. O homem que fez o que muitos não conseguiram. E nessa noite, o que nós temos que fazer é aprender com quem conseguiu chamar a atenção de Jesus. De quem conseguiu fazer o que muito não fez. Então, a primeira coisa que eu posso aplicar ao coração da igreja, não devemos olhar pelas pessoas que não conseguiram ou que fracassaram no meio do percurso, mas devemos nos espelhar pelas pessoas que começaram e que terminaram, e é exemplo para nossas vidas. Todos nós temos promessas, porque quando temos um encontro com Deus, com Jesus, melhor dizendo, o Senhor faz uma promessa de mudar a nossa vida. E através dessa mudança, Ele faz promessa de fazer coisas extraordinárias sobre nós. Muitos foram chamados para louvar. Muitos foram chamados para ministrar. Muitos foram chamados para o dom da cura, o dom da maravilha, o dom de operar milagres. E nessa noite temos que entender que a promessa, ela tem um início. A promessa, ela tem um começo, mas também ela tem um fim. E aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, narra a história do pequeno Davi. O texto vai dizer aqui que Davi, ele era o 8º filho de Jessé, ele era o menor da casa, ele era o menor da família. E o texto vai ser bem claro em dizer que Deus rejeita ao rei Saul. Rejeita ao rei que não obedece. E aqui vai uma. Aquele que não obedece, Deus rejeita. Aquele que não faz aquilo que Deus designou, ou aquilo que Deus ordenou, Deus, Ele rejeita. Aqueles que não aplicam na sua vida a palavra de Jesus, Deus rejeita. Deus olha para Saul e vê que ele não obedece a ele. E Deus a rejeita a Saul. E quando Deus rejeita o rei Saul, Deus coloca no seu coração: preciso substituir aquele que não me obedece. Preciso procurar uma pessoa capaz de me obedecer, capaz de fazer aquilo que eu ordeno que ele faça. E aí, então vai à procura de Deus, de procurar um rei para Israel. E quando Deus começa a vasculhar aquele lugar, quando Deus começa a procurar sobre aquela região, eu posso observar, eu posso crer pela fé, Deus andando sobre aqueles bairros de classe média alta de Israel. Deus andando sobre aquelas famílias de classe média alta daquele tempo, procurando substituto para Saul, procurando substituto para reinar no lugar de Saul. E Deus não me encontra naquele lugar. E Deus, Ele se estende a sua procura a todos os lugares de Israel. E o texto vai dizer que em um lugar insignificante, em um lugar que ninguém ousaria a procurar um rei, iria. Mas Deus, Ele foi, procurou e achou. O texto vai dizer que Deus acha Davi perdido no mato. O texto vai dizer que Deus acha Davi sozinho com as ovelhas malhadas do seu pai.
ninguém estava do seu lado, ninguém estava ali com ele, mas Deus estava observando a Davi. E já vai uma ao coração da igreja. Não espere o homem te observar. Não espere o homem te ver. Mas eu quero te dizer, o importante é Deus te observar. O importante é Deus te ver. E quando Deus vê aquele pequenino no mato, Deus ele começa a vasculhar o coração dele. E Deus observa e vê que no coração dele tem amor. Deus observa que no coração dele tem graça, tem gratidão. Mas o que chama a atenção do coração de Deus, no coração de Davi, é a obediência. Porque quando Deus começa a olhar para o coração de Davi e vê o tamanho da obediência dele, automaticamente Deus, ele fala no Espírito. Tem aquilo que eu tanto almejo. Ele é tudo aquilo que eu esperava de Saul. Te prepara, Samuel, e vai até a cidade, porque eu vou te dizer o lugar, eu vou te dizer a família, e eu vou te dizer quem é. No lugar. Deus não falou para Samuel quem era. Deus não falou para Samuel o nome. Mas Deus simplesmente mandou o profeta ir. Deus simplesmente mandou o profeta se levantar e fazer. E eu quero te dizer algo nessa noite, que em meio àquelas pessoas anonimadas, tem pessoas que Deus está se agradando. Por mais que as pessoas não observam o valor deles, Deus ele tem observado e se agradado. E quando Samuel chega no lugar que Deus ordenou para ele, Samuel reúne aquela família, chega até Jessé, fala para Jessé o que ele foi fazer, fala para Jessé o que ele foi executar, e simplesmente começa, reúne a família, reúne o povo, reúne os filhos. O texto vai dizer que Jessé tinha 8 filhos, mas observe que a própria família de Davi o excluíram do grande encontro. O próprio lar de Davi o expulsaram de um momento muito especial. Mas o texto vai dizer que quando se reúne, faz a reunião e começa a seleção do futuro rei, aí começa a fila. O profeta começa a olhar cada cidadão que ali está e observa e espera a resposta de Deus. E vem o primeiro e Deus diz: não é esse, Samuel. Vem o segundo. Também não é esse, Samuel. Vem o terceiro. Não é esse, Samuel. E assim passam-se 7. Samuel assusta. Chama Jessé. Jessé. Deus, ele não erra, Jessé. Deus, ele sabe de todas as coisas. Se ele me mandou aqui levantar e ungir o futuro rei de Israel, é porque daqui vai sair o futuro rei de Israel. E todos os teus filhos já se reuniram a mim. E nenhum deles, Deus se agradou. E agora, Jessé? Aí Jessé lembra. Peraí, Samuel. Peraí. Eu não te contei a história toda. Eu não tenho só 7, mas eu tenho 8. Mas eu achei, Samuel, que o 8 não tinha nada. Nenhum requisito. Nada, nenhuma forma parecida com a pessoa que você veio buscar neste lugar. O outro Samuel não tem nada, não tem aparência, não tem forma, não tem jeito. Por isso que eu não chamei ele para a reunião, ô Samuel. Mas quando Samuel ouve isso, Samuel fala: Jessé, manda buscar ele, Jessé, porque você não tem mais filho aqui dentro, ou melhor, os teus filhos aqui dentro, nenhum se agradou ao Senhor. Então eu tenho algo a te dizer, Jessé. É esse que foi excluído, é esse que foi excomungado, porque se tu não tem mais filho, só pode ser esse. Então, Jessé, ninguém vai se assentar na mesa, ninguém vai pegar o prato, ninguém vai pegar a colher, porque vamos esperar o futuro rei de Israel.
Aí chega o pequeno Davi. Tinha nada de rei, nada. Aí Samuel olha para ele, Deus brada no coração dele. É esse Samuel. Samuel não entende. Peraí, Deus. Esse é tudo o oposto de Saul. Esse não tem nada de rei. Eu creio pela fé. Isso não tem nada de rei. Mas por que você escolheu ele? Eu creio pela fé. Deus falando, Samuel, ele pode até não parecer rei. Ele pode até não ter formosura de rei. Mas Jessé, ele tem aquilo que eu preciso. Ele tem aquilo que eu posso trabalhar. O que é que eu posso trabalhar? A obediência. Porque a obediência é base. Se é obediente, está apto a começar a viver promessa. Se é obediente, está apto a viver a promessa. Então vai um aqui para a igreja. Você que quer viver a promessa, você que quer alcançar a promessa, sem a obediência não vai chegar. Sem a obediência não vai. Pode até cantar bonito, pode até pregar bonito, pode fazer até pode até aparecer rei, mas se não tiver obediência, não vai prosperar. Não vai. Aí naquele encontro, Samuel, ele unge a Davi a rei. Naquele momento, Davi, ele recebe a unção. Peraí, chegou a promessa. E agora é rei. E agora tem reinado. E agora tem trono. Tem nada. Davi, ele só foi na sua casa. Recebeu o óleo. Recebeu o Espírito. E voltou ao lugar que ele estava. Peraí, ele não foi ungido a rei? Por que ele não foi para o trono? Por que ele não foi reinar? Por que ele não recebeu a cadeira? Por quê? Sabe por quê? Porque foi simplesmente a promessa, o início, simplesmente foi o chamado. Ele foi chamado para ser rei ali. Agora, ele vai caminhar para o cumprimento da promessa. Sabe qual é o problema? Que muitas pessoas recebem a promessa de Deus. Ó, eu vou fazer na tua vida. No outro dia já está esperando acontecer. No mesmo mês já está esperando. E não é assim, não é. Não pense que as coisas de Deus é bagunçada, que não é. A promessa só é o chamado, mas não é a conclusão. Então você que tem promessa, você tem que fazer o seguinte: levanta e te prepara para apanhar, e te prepara para levar predada, porque a promessa está lá na frente. Ali foi o início do chamado de Davi. Davi, ele foi chamado ali, diante dos seus irmãos, diante da sua casa. Naquele momento, Davi, ele recebe um chamado, a unção para reinar. É rei? Não é, mas vai ser. É rei? Não é ainda, mas a promessa que vai ser. É pregador? Ainda não é, mas vai ser. É cantor? Ainda não é, mas vai ser. Aí continua. Davi, ele está com a unção de rei. Davi recebe o Espírito e volta a viver o que ele estava vivendo, a obediência. Ali se inicia a promessa de Davi. Ali inicia o chamado de Davi. Mas observe que o chamado, ele não para. O chamado, ele não se estaciona. Mas ele é chamado para andar. A promessa é a direção, queridos.
A promessa é a direção. Se tu for chamado para ser pregador e pregar nos 4 cantos da terra, eu quero te dizer que antes de você andar nos 4 cantos da terra, tu vai andar nos 4 cantos da tua rua. A promessa é para cantar para a multidão. Te prepara que primeiro você vai cantar sozinho no teu quarto. A promessa é para ser rei, te prepara, porque tu vai voltar para o pasto e pastorear as ovelhas. Peraí, então Davi voltou para o pasto, voltou a fazer o que ele fazia e foi esperar? Não, Davi ele foi viver a promessa. Porque quando você recebe a promessa, observe que você tem que aprender a vivê-la. O que é isso, Luiz? Se você recebeu a promessa para cantar, você tem que cantar. Se você recebeu a promessa de pregar e de que vai ser um grande pregador conhecido em todo o Brasil, pregue! Prega onde? Prega na tua casa, prega na tua rua, prega na tua escola, pregue na praça. Pregue, vive a promessa. Vive a promessa. Se é para louvar, louva, mas viva a promessa. Porque só alcança a promessa quem vive ela. Só vai alcançar a promessa quem vivê-la. E quem que vai me ensinar isso? Quem que vai me afirmar isso? José. José tem um sonho que ele vai reinar. Que as pessoas vão se curvar diante a ele. Sonho maravilhoso. Mas diante do seu contexto, diante do que ele vivia, nada a ver. Mas José, ele acredita no sonho. E ele vive o sonho. Prova disso, quando ele é vendido para o Egito, que ele vive o sonho, ele vai para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, ele já começa a reinar. Ele já começa a viver a promessa. Se a promessa é para reinar, reina. Se a promessa é para cantar, canta. Aí José vai me ensinar mais uma vez. Como ele foi chamado para reinar. Como ele foi chamado para ser grande. Ele é preso. Mas dentro da prisão, o que José faz? Ele reina. Dentro da prisão, ele vive a promessa. Dentro daquele lugar, sem forma, sem cor, sem sentido, ele lembra da promessa que Deus fez para ele. Ele lembra de quando ele estava dormindo, ele sonhou, e ele acreditou naquele sonho, tomou posse, e ele começou a viver. Então, para a promessa chegar na nossa vida, nós temos que vivê-la, agarrá-la. Porque antes de José, ele ser honrado no Egito, antes de ele ser coroado pelo faraó, ele teve que reinar na casa de Potifar. Ele teve que reinar no calabouço. Então é isso. Antes de você subir, pelo tamanho da promessa que Deus te fez, te prepara, porque primeiro você vai descer. Antes de você ser levantado, te prepara, que primeiro você vai cair diante de Deus. Davi recebeu a promessa ali, o chamado. E a promessa de Davi teve 3 estágios. Teve 3 momentos. Porque a promessa, escute o que eu vou falar. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um final. O início nada mais é o chamado de Deus. Eu vou fazer isso na tua vida. O início é isso. Eu vou fazer isso aqui na tua vida. E o meio, a confirmação do que ele vai fazer. Porque o texto que eu acabei de falar em 2 Samuel, a Bíblia vai dizer que Davi, com a unção de ser rei, primeiro, ele recebe a segunda unção de confirmação que ele iria reinar. Mas o reino que ele recebe naquele momento não foi o reino que foi prometido por Deus de todo o Israel. Mas primeiro, Deus ele dá Judá para ele reinar. Primeiro, Deus ele dá o pouco para ele fazer.
Primeiro, Deus coloca ele no pouco. Espera o desenvolvimento dele no pouco. E sabe o que acontece? Deus ele vai dizer da sua palavra: aquele que é colocado no pouco e é fiel, ele não vive o muito. Aquele que é colocado no pouco e não obedece, ele não recebe o muito. Então a palavra é essa: se Deus te colocou no pouco, seja fiel no pouco, porque no muito ele ainda vai te colocar. Aí Davi recebe Judá e começa a reinar calado, sem reclamar. Sabe o que é isso, queridos? Sabe o que essa palavra quer dizer? Que antes de Deus te levantar com a promessa que Ele te fez, Ele vai te levar em lugares, Ele vai te dar serviços que você não imagina, ou até mesmo que não tem nada a ver com a promessa. Sabe o que é isso? É o seguinte: antes de Deus te levantar como pastor, Deus ele vai te levantar como auxiliar, como ajudador da obra dEle. Antes de Deus te levantar dentro da igreja para falar da palavra dele aqui na frente, aqui nesse púlpito, Deus ele vai te ensinar a valorizar a promessa que ele te fez. E o que ele vai fazer? Ele vai te dar serviços que você não está esperando. Como assim, Luiz? Eu entro na igreja cheio de promessas. Deus vai me levantar, vai soprar o meu nome em todos os cantos. Então eu tenho promessa. Aí o que é que Deus dá para ele? Deus dá o cargo de zelador da igreja. A promessa é para ele cantar para a multidão, Jéssica. E Deus ele dá o cargo para ele limpar a igreja. A promessa é para ela cantar em ginásio. E sabe o que Deus faz? Deus não dá nem oportunidade para testar a obediência dela. Deus não dá nem oportunidade para testar até onde vai a fidelidade dela. Ei, queridos, a tua promessa teve o início, ela tem o meio, então espere o final. Espere o final. E aquilo que Deus tem colocado na tua vida, viva com alegria, faça com gratidão, seja em tudo com amor, porque a promessa ela vai chegar, ela chega, Elcio, porque Deus, ele não é homem para mentir, e nem filho dele para se arrepender. Então se Deus, ele ousou a falar para ti que vai te levar, vai fazer, vai te honrar, ele vai. Ele vai. Quando, Luiz? Quando ele quiser. Quando ele quiser, não é quando tu quer. Não. A promessa é dele. E o cumprimento também é dele. A promessa quem fez foi ele. E é ele que tem poder de fazer ela acontecer. Então nessa noite, queridos, faça como o menino Davi. Volte a fazer aquilo que Deus se agradou de você. Se Deus olhou para ti limpando a igreja, zelando da igreja e se agradou de ti, volta a fazer o que Deus se agradou de ti. Se Deus olhou para ti e viu você louvando na tua casa, pregando, evangelizando, volta a fazer aquilo que Deus se agradou de ti. E a promessa, te acalma, te acalma, te acalma. Não é no teu tempo. Aí Davi recebe Judá para reinar. Judá, em outras palavras, era um pedaço da promessa. Mas Davi, ele recebe aquele pedaço da promessa e não reclama. E não questiona. Sabe por quê? Porque ele conhecia Deus. Ele sabe que Deus não é menino. Ele sabe que Deus, quando ele promete, passa céu, passa terra, mas se cumpre. Aí quando Davi recebe Judá, ele reina calado. Ele recebe calado. Ele obedece. E depois que ele recebe Judá, a promessa, ela passa mais 7 anos e 7 meses para se concluir. 7 anos e 7 meses para chegar a promessa. Mas Davi, ao todo, ele esperou mais de 20 anos
20 anos para Deus cumprir o que ele havia prometido. Então nessa noite eu quero dizer ao coração da igreja que a promessa, ela não é no tempo daquele que recebeu, mas é no tempo daquele que lançou. E o que é isso, Luiz? O que é isso? O que é isso? Sabe por quê, queridos? Porque todos que aqui estão têm promessa. Foram chamados, foram separados. E cada um tem um trabalho significante, exclusivo, dado por Deus. E Deus, ele sabe que você vai alcançar. Mas Deus, nessa noite, ele quer que sabemos adaptar, saber, esperar a conclusão daquilo que foi prometido. Porque a Bíblia me ensina, a Bíblia ela vai me afirmar, ela me dá base para dizer que nenhuma promessa se cumpre da noite para o dia. Que nenhuma promessa que foi lançada por Deus é lançada hoje e é cumprida amanhã. Não é. Aí a pergunta que eu faço ao teu coração e você responde para você mesmo. Há quanto tempo Deus te prometeu? Há quanto tempo? Davi esperou 20 anos. Mais de 20. Muito tempo, né? Mas espera aí. Quanto tempo a tua promessa está sendo aguardada, está sendo esperada? Isso tudo? Eu tenho a certeza que não. Em outras palavras, eu quero te dizer, igreja, a tua promessa foi lançada há pouco tempo. Então, vai te aguentando aí, vai suportando aí, porque ainda é só o início, ainda é só o começo, ainda vai vir muito que você viver. Aí a Bíblia vai me dar base para dizer que a promessa ela não se cumpre da noite para o dia. Me dá base. Abraão recebe a promessa de ser pai de multidão. Deus chega para Abraão: Abraão, sai daí, Abraão. Vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar e vou cumprir na tua vida. Abraão sai, crê e acredita em Deus. A promessa é que ele vai ser pai de multidão. Mas Abraão olha para dentro da casa dele, olha para a esposa, olha para a vida dele e vê que nem eles podem ter filhos. Que promessa sem base, que promessa sem forma. Mas Abraão creu e tomou posse. E Abraão, ele recebeu e obedeceu. E o final da história? Deus, ele fez na vida de Abraão. Deus, ele derramou na vida de Abraão tudo o que ele prometeu, mas no tempo oportuno. No tempo certo. No tempo determinado. Moisés, ele é levantado, ele é determinado a um serviço particular para com Deus, de libertar o povo dele. Essa era a promessa. Quanto tempo Moisés esperou? Aproximadamente 40 anos pela promessa. Não é eu que estou te afirmando, é a Bíblia. A Bíblia que está dizendo que Abraão esperou muitos anos. A Bíblia que está dizendo que Moisés esperou muitos anos. A Bíblia que me afirma que José esperou muitos anos. Que Davi esperou muitos anos. E por que nem eu e nem você quer esperar? Porque nem eu e você quer esperar o processo da promessa. Por quê? Somos melhores? Não. Nós não somos melhores e muito menos somos piores. Mas devemos ter esta passagem, essas histórias como base e como espelho para viver. Porque Deus prometeu para todos eles e todos eles creram na promessa e no tempo determinado a promessa se cumpriu. A Bíblia é assim, com Deus é assim. Então nós devemos se adaptar às exigências da promessa. Não é a promessa se adaptar a você. Porque você quer viver a promessa hoje. Você quer alcançar hoje. Mas a palavra para o teu coração é: ainda não é o momento. Ainda não é o dia. Mas te prepara, porque eu prometi e eu vou cumprir. Agora eu vou aprofundar a mensagem. Agora que vai. Moisés esperou. Abraão esperou.
José esperou. Davi esperou. Agora eu vou te contar um cidadão que esperou, você não vai nem acreditar. Conhece Jesus? Quem conhece Jesus aqui dentro? Jesus, ele desce nessa terra, carregado de promessa. Viveu a promessa quando ele chegou? Viveu? Jesus, ele chegou nessa terra, nasceu e no outro dia ele foi viver a promessa? Foi? Foi? Foi. Se ele é obediente, se ele obedeceu, nós também temos que ser. Se ele obedeceu, nós também temos que obedecer. Porque a Bíblia diz que o próprio Filho de Deus desce aqui carregado de promessa, carregado de missão. Mas o texto vai dizer que quando ele chega, sabe o que ele vai fazer? Ele vai esperar a promessa se cumprir. Porque a promessa tem um dia determinado para se cumprir. E Jesus sabia que não era o momento. Passa-se um ano, ele espera e se prepara. Passa-se 5 anos, ele espera e se prepara. Passa-se 10 anos, ele espera e se prepara. Passa 20 anos, Jesus está lá, esperando, se preparando para viver a promessa. Passa-se 25 anos, Jesus, não é qualquer pessoa, não é qualquer profeta, é os donos do profeta. Jesus está esperando a promessa dele. Passa-se 30 anos. Aí chega o dia dele se levantar. 30 anos para Jesus esperar o início da promessa dele. 30 anos. Sabe o que é isso? É o teu Criador te ensinando a esperar o tempo da promessa. É o teu Criador te ensinando e sendo exemplo que precisamos esperar aquilo que Deus havia prometido. Depois de 30 anos, ele se levanta. E ninguém para meu Cristo, ninguém. Jogaram o morto na frente dele, ele ressuscita. Jogaram o cego na frente do meu Criador, ele dá visão. Jogaram aleijado na frente do meu Jesus, ele faz aquele aleijado andar. Ninguém parou meu Jesus. Ninguém. Aí como ninguém parava, Jéssica, jogaram a morte. E o meu Jesus, ele peita a morte de peito. Meu Jesus peitou a morte. Parou Jesus? Parou nada. Jogou a cruz, parou Jesus? Ele carregou até o último no lugar determinado. Sabe o que é isso? Primeiro, antes da promessa se cumprir, você precisa se preparar. Primeiro, antes da promessa se cumprir, você precisa estar habilitado a viver a promessa. Primeiro, antes de você viver o que Deus te prometeu, você precisa ter estrutura para suportar aquilo que Ele te prometeu, pois é grande. O ministério de Jesus aproximadamente foi 3 anos e meio. 3 anos e meio. E quanto tempo de espera? 30. 30 anos se preparando para executar 3 anos e meio de ministério. Então eu quero te dizer que a tua preparação, ela vai ser maior do que o tamanho da promessa. A tua preparação, ela tem que ser maior do que o tamanho da promessa. Porque meu Jesus, ele preparou 30 anos para viver 3 anos e meio. Então te prepare agora. Mas eu tenho uma notícia boa em meio a tudo isso. A tua promessa vai chegar. E hoje, foi o dia que foi marcado. Não para Deus cumprir a tua promessa, não é hoje. Mas foi o dia que Deus marcou para confirmar a tua promessa.
para confirmar e dizer: eu te chamei, eu te escolhi, eu te prometi, a promessa ainda é minha e ela vai se cumprir, ela vai chegar. Hoje é o dia de nós recebermos a confirmação da promessa. Amém? Coloque sobre seus pés.